de Rio Branco está a aproximadamente 160 metros de altitude, sendo a pressão atmosférica em torno de 9,9 vezes 10 na 4 Pascal. Em épocas de cheias, a pressão no fundo do rio Acre triplica esse valor. Qual a profundidade do rio Acre nessa época? Show! P igual a P0 mais Rho vezes G vezes H. Qual é a pressão no fundo do rio? Quase. Quase. Bem, gente. Vou ler de novo. Pressão atmosférica 9,9 vezes 10 na 4. Densidade da água 10 na 3. Gravidade 10. Queria saber a profundidade do rio, né? Em épocas de cheias, a pressão no fundo do rio triplica esse valor. A pressão no fundo do rio é o triplo do valor, não é isso? Então esse é o raciocínio. Será que vale a pena multiplicar? Não. Com certeza não. 3 vezes 9,9 vezes 10 na 4 menos 1 vez 9,9 vezes 10 na 4 é igual a 10 na 4 vezes H. Concorda comigo? Quanto é 3 coisas menos uma coisa? 2 coisas. Dividindo por 10 na 4 ambos os lados. 18 mais 1,8. 19,8 metros. Letra C. Questão bonitinha essa. Questão bonitinha. A tabela abaixo traz valores aproximados da aceleração da gravidade e da pressão atmosférica na Lua, de Vênus e Júpiter. Agora estou gostando. Descreva o que ocorreria se a experiência Torricelli fosse realizada na superfície desses astros, explicando fisicamente a razão das diferenças ou das semelhanças da mesma experiência quando feita na Terra. Considere um bar como 1 vezes 10 na 5 aproximadamente. Pô, peraí, bar é uma unidade de pressão e é praticamente igual ao quê? Atmosfera, nome justo, barômetro, né? O aparelho que mede bar, que é pressão. Barômetro. Não confundam o bar aí, pelo amor de Deus. Então, ó, Terra, Lua, Vênus e Júpiter. Aceleração da gravidade, pressão atmosférica. Só para a gente poder discutir com maior propriedade. 9,8 na Terra, 1,7 na Lua, 8,6 em Vênus, 22,9 em Júpiter. Pressão atmosférica, 3 vezes 10 na menos 15, 90 e 0,7. E aí, galerinha, faz a experiência Torricelli na Terra. Nós já sabemos o que acontece. E na Lua? O que a experiência Torricelli faz? Mede a pressão atmosférica. Como é que é a pressão na Lua? Bem pequena, né? Bem pequena. Cara, tu não vai conseguir ver diferença entre as alturas. Tu vai precisar de um instrumento muito mais poderoso do que o barômetro Torricelli para poder medir 0,0000000000000000000 alguma coisa. É zero. Por isso que a galera fala que a Lua não tem a atmosfera. Se o problema fala que tem uma certa pressãozinha, uma molécula ou outra tem ali, né? Mesmo que escapando ainda da superfície. Mesmo que escapando da superfície, essas moléculas geram uma pressão minúscula. Ao fazer a experiência Torricelli na Lua, não conseguiríamos perceber a diferença entre a superfície do Mercúrio e a coluna de Mercúrio levantada pela pressão atmosférica. Fazendo em Vênus, ia ser 90 vezes maior? Ah, tá certo. Quando não tinha pressão, tudo bem, eu posso dizer que não vai levantar a coluna de Mercúrio. Mas agora a pressão é 90 vezes maior. Mas em compensação, a aceleração da gravidade é um pouco menor. Então a altura vai ser maior ou menor? Do que 90 vezes a altura medida na Terra.
Se eu usei Mercúrio, esse número é uma constante. Concorda comigo? A densidade do Mercúrio vai ser a mesma lá no outro planeta. Que é a massa, a massa dele sobre o volume. A massa não depende da gravidade. A altura, eu quero saber, que é o resultado da experiência, não é? Concorda comigo? Esse cara é quantas vezes maior? 90 vezes maior. Porém, a aceleração da gravidade é menor. Então, a altura medida na experiência de Torricelli é mais de 90 vezes o valor medido na Terra. Concorda comigo? Porque vai depender do aumento da pressão e da redução da gravidade que passou dividindo. Então, a altura aumenta mais de 90 vezes. Para tu matar a questão, terias que ter percebido isso. Apesar de a pressão ter aumentado 90 vezes, como a gravidade diminuiu, a altura seria maior do que 90 vezes o medido na Terra. Agora que tu entendeu a brincadeira, fala para Júpiter para mim, por favor. A pressão menor e a gravidade maior. A pressão bem pequena, mas a gravidade bem maior. A pressão pequena e a gravidade maior. O que eu vou medir na altura? Bem pequena, né? Concordam? Bem pequenininha. Primeiro que a pressão reduziu 30%. Posso dizer que a altura então vai ser 30% menor? Não, porque como a gravidade quase dobrou, né? Vai cair duas vezes, vai aumentar em 30% e depois ser dividido por 2. Certo? 130 por 2 vai ficar 65% aproximadamente da medida obtida na Terra. Eu fiz toda a discussão por extenso, né? Seria legal a gente também jogar alguns dados ali na fórmula e estimar os valores se a gente tivesse mais tempo. Fala, meu querido. 4 e alguma coisa, pressão eu não sei. Não. Teria que ter uma atmosfera artificial para o ser humano poder sobreviver. Certo? Gostei da pergunta do amigo. Pressão e aceleração da gravidade em Marte. A pressão é cerca de 90 vezes a pressão atmosférica da Terra. E a aceleração da gravidade 3,32. Eu falei 4, então não errei por tanto. A pressão, tu vê, eu precisaria diminuir. Eu precisaria ter um vaso redutor de pressão lá, né? Para o cara poder viver lá. O problema é a aceleração da gravidade, cara. O corpo humano reage à falta de gravidade absurdamente. Perda de massa óssea e perda de massa muscular. O astronauta em órbita na Terra, ele está sob uma aceleração da gravidade um pouco menor só que a da Terra. Um pouco menor. E ele tem que malhar pra caramba, mais que halterofilista na Terra, para poder perder pouca massa muscular e pouco osso no período que ele fica lá fora. Ele malha diariamente várias horas, esteira direto, esteira amarrado na esteira para poder, né, poder caminhar na esteira, né, que se não tá amarrado na esteira, tu dá pisada na esteira e bate a cabeça em cima da nave. Certo? Então, muito louco. Depois tu bota no YouTube, astronauta fazendo exercício. Só com um TheraBand que a gente usa em fisioterapia para poder ganhar massa muscular. Proteína e malhação enquanto estiver em órbita, senão tu volta raquítico a ponto de não conseguir caminhar quando pisar na Terra de novo. Foda. Falta de gravidade é um problema pra gente vazar pra periferia. Sabe qual é a saída?